E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e essa daqui é a primeira aula do curso de Sistemas de Investimento Imobiliário aqui na graduação em Gestão de Negócios Imobiliários. E nós vamos fazer as aulas, pelo menos nessa primeira semana e nas decorrentes pode ser que a gente tenha alguma modificação, mas a gente está fazendo as aulas longe dos estúdios da Unicesumar. Eu estou fazendo aqui na minha casa, né? E a gente está fazendo essas aulas longe porque, como você sabe, a gente está vivendo uma série de restrições de deslocamento, que a gente está chamando de isolamento social, em função do Covid-19, né? A doença que acomete os humanos desde o momento que eles são infectados com o vírus do coronavírus. Então, pelo meu bem e bem dos meus colegas de trabalho, bem da cidade onde eu resido, que é Maringá, pelo bem da sociedade, a gente está trabalhando mais remotamente. Mas isso não faz a gente diminuir o ritmo de interesse de te entregar conhecimentos que sejam relevantes para a tua carreira, para a tua vida, coisas que possam fazer sentido para você, tanto do ponto de vista acadêmico, claro, né? Porque a ideia é que você conclua a sua graduação, conclua os seus estudos aqui na Unicesumar, mas que também melhore, né, a sua capacidade intelectiva a partir destas aulas aqui. A gente não vai deixar de fazer isso em função do vírus, já que a gente tem a possibilidade de, estudando EAD, a tua graduação EAD, ter eventos como esse aqui. Então, eu vou te explicar um pouquinho como é que vai acontecer, mas a primeira coisa, né, aqui no curso Digimob, a gente tem a trilha, né, a trilha de aprendizagem que você está vendo aí, que nessa disciplina do módulo 51, nessa segunda disciplina do módulo 51, você está aí na sexta semana, né, onde você tem esta aula, que é uma aula que está sendo gravada, mas que logo após a gente vai estar numa live com você para poder tirar algumas dúvidas, né? Enfim, para poder repercutir com isso, com você sobre esses assuntos que a gente está discutindo aqui. E aí a cada semana você vai percorrer, né, um certo conjunto de coisas a serem feitas para conseguir ter êxito aqui na sua graduação, né? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, como você já ficou sabendo desde o começo da abertura. Eu tenho formação em administração e isso, digamos assim, tecnicamente me habilitou, academicamente me habilitou a falar de sistemas de investimento, inclusive os sistemas de investimento imobiliário. E além disso, tenho alguma experiência com investimentos, né? Tenho alguma experiência trabalhando no mercado de capitais e também, né, na área de investimentos. E são as duas coisas que eu estou usando aqui, né, o meu conhecimento acadêmico e o meu conhecimento prático, digamos assim, para fazer um recorte e te entregar alguma coisa que a gente julga que seja bem interessante para você, tá? As nossas aulas vão transcorrer com um certo plano. Então hoje a gente vai falar de sociedade, economia e investimentos, a gente vai dar um panorama geral, aproveitando o que está no livro, mas não repetindo somente o que está no livro, né? O livro, você sabe, as informações estão contidas nas tuas aulas conceituais, né? O autor do livro fez as aulas conceituais e você pode, nestas aulas, ter acesso aos conteúdos que estão apresentados ali. O que eu estou fazendo aqui é usando as mesmas ideias do livro, os mesmos assuntos do livro e tentando expandir para outras aplicações que eu julgo que são interessantes, né? Que eu julgo que são importantes para você como gestor de negócios imobiliários, né? Essa que é a nossa ideia aqui. Então, na segunda aula nós vamos falar de risco e retorno, na terceira aula nós vamos falar de renda fixa e renda variável e na quarta aula nós vamos falar de consórcio, LCI, letra hipotecária, fundo de investimento imobiliário e certificados de recebíveis imobiliários, né? No seu estúdio tem uma série de informações muito importantes sobre, né? Tem um conjunto lá importante de informações que você pode acessar, que são essas que estão listadas aqui, e também tem os vídeos lá no meu canal do YouTube que você é convidado a participar se quiser, tá? Muito bem, então sociedade, economia e investimentos. Quando a gente vai falar sobre investimentos, né, quando a gente vai falar sobre investimento imobiliário, hoje quando a gente vai falar de investimento de maneira geral, a gente vai falar de investimentos normalmente de pessoas. Pessoas investem, né? Pessoas que pegam o seu dinheiro
e colocam em alguma coisa, né? Colocam em algum ativo, financeiro ou não. A gente pode trabalhar com ativos imobiliários, isso é um ponto bem importante, mas a gente pode trabalhar com ativos financeiros. O teu próprio curso aqui fala muitas vezes de ativos financeiros, mas outras vezes fala de ativos não financeiros, né? Ativos reais, ativos construídos, digamos assim. E aí quando a gente vai falar disso, quando a gente vai puxar um assunto como esse, né? Quando a gente vai entender investimentos, a gente, claro, eu posso tentar ser o mais o mais simplório possível e dizer que é um assunto extremamente técnico, né? Eu poderia, se eu fosse ingênuo, se eu tivesse pouco conhecimento desse assunto, eu traria o investimento para uma seara, digamos assim, mais objetiva. E a gente sabe que não é verdade, porque todas as vezes que você fala de investimento, você fala de expectativas, sonhos, medos, otimismo, pessimismo, você fala de entendimento, de inteligência, de capacidade de cognição, de visão de mundo. Ou seja, todas as coisas que fazem parte de uma vida estão ligadas a investimento e finanças. Né? De uma vida nossa, assim, no mundo ocidental, no mundo capitalista, é meio que impossível você pensar que você pode viver sem um aspecto super importante da vida, que são os investimentos, são as finanças, né? Então essa parte se liga com todas as outras. Então quando a gente vai começar a falar de investimento, no final da história a gente está falando de ampliar a visão, né? Ou complementar a visão de como viver, né? Como viver a partir, como viver com as demandas por investimento, como são as que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, não é o escopo central da disciplina, tá? Uma amplitude sobre investimentos, assim, de todos os tipos, né? Mas é escopo da disciplina mostrar que há uma interface entre investimentos, entre os investimentos e as aspirações das pessoas, porque se a gente está falando de investimento, a gente está falando de retorno, e há uma aspiração de, quando investir, pensar no futuro, né? O que vai acontecer no meu futuro? Quando alguém compra um conjunto de kitnets para alugar, para ganhar o aluguel, ou quando uma pessoa junta dinheiro para guardar, para ganhar juros em algum tipo de aplicação, sempre nesses casos a gente está falando de expectativas, de objetivos, de coisas humanas, estritamente humanas, né? Esse que talvez seja o nosso ponto mais interessante aqui. Bom, sendo assim, o que a gente pode te dizer do ponto de vista mais técnico, né? Bem simples, né? Primeira página de qualquer livro de economia, você vai ver que existem os agentes econômicos, né? Tem dois tipos de agentes econômicos. Tem os agentes que são superavitários, aquelas pessoas que têm mais dinheiro do que conseguem gastar, e tem os agentes deficitários, que são aquelas pessoas, nós, né, que não temos tanto dinheiro quanto a gente precisa ter. A gente gasta mais do que ganha. Perceba que o superavitário, ele ganha mais do que gasta, independente de quanto ele gaste, né? Ele realmente é uma pessoa que vai ganhar sempre muito mais do que ele tem para gastar. A geração de riqueza dele se dá em cima do próprio capital, né? O dinheiro trabalhando, fazendo dinheiro. Já o outro lado, que somos nós, somos os agentes deficitários, não importa quanto a gente ganha, a gente sempre vai gastar mais. Porque para a gente ganhar, a gente gasta a nossa energia vital, a gente gasta a nossa vida, a gente gasta a nossa energia. Como a gente gasta a nossa energia e ela é finita, a gente gasta a nossa energia por um pouquinho de dinheiro e usa esse dinheiro para tudo que a gente precisa para existir, né? Comida, moradia, saúde, educação, segurança, enfim. Tudo que nos é necessário. Então, são dois lados de uma mesma moeda. E o que diferencia esses dois lados é como cada um ganha dinheiro. Um ganha dinheiro com juros, dinheiro que gera mais dinheiro, e o outro lado ganha a vida gastando a sua energia, né? Então, ganha dinheiro gastando a sua energia. Por isso que essa conta é muito boa para quem tem dinheiro. Você já ouviu a expressão, né? Quem tem dinheiro, ganha mais dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro é a mágica do que a gente vai chamar de anatocismo financeiro, né? O juro sobre juro. O juro vai incidindo sobre o capital e vai alimentando cada vez mais quem é dono do capital. Isso é uma regra.
É assim que funciona na nossa sociedade, tá? Você pode concordar, pode não concordar, beleza? Mas é assim que funciona. E isso já dá pra gente algumas informações importantes, né? Como, por exemplo, esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui está mostrando que em 2010, isso aqui é um gráfico feito pelo Credit Suisse, né, um banco suíço, que todos os anos mede a concentração de riqueza no planeta. Eu estou trazendo números de até 2018 aqui, mas claro, já tem números mais recentes, eu é que estou deixando por 2018 aqui, mas 2019 já está disponível. Mas a única coisa que a gente veria era uma piora desse caso. Por quê? Porque aqui está demonstrando que tem um aumento de concentração de renda, né? Então, lá em 2010, o que a gente tinha? 68,4% das pessoas tinham 4,2% da riqueza do mundo, né? Do mundo. E, por outro lado, 0,5% das pessoas tinham 35% da riqueza. De 2010 para 2018, você tem um acúmulo, que é por conta dos juros lá que a gente acabou de falar, né? Em 2018, 8% das pessoas, 0,8%, né? 0,8%, nem 1% das pessoas do mundo tinham 44% da riqueza. Por outro lado, se você olhar aqui, ó, 63% das pessoas agora dividem muito menos, né? Elas dividem apenas 1,9% da riqueza do planeta. Então, você vai vendo que todos os níveis vão ficando mais empobrecidos, enquanto o nível superior vai ficando cada vez mais enriquecido. Isso é um sintoma de como é que as coisas funcionam, né? As coisas funcionam assim, é assim que as coisas são, né? As pessoas que ficam cada vez mais ricas e os pobres ficam cada vez mais pobres. O problema é que a diferença está ficando tão grande, tão grande, tão grande, que entre a primeira parte, né, entre o topozinho aqui da pirâmide e a parte logo a seguir, a diferença é de vários milhares de milhões, né, vários bilhões de diferença entre esse topozinho. E mesmo assim, se a gente pegar esse topinho aqui também e dividir, a gente vai ver que lá a parte de cima da pirâmide ainda fica com uma boa parte. A expectativa, né, os economistas e os matemáticos projetam que até a década de 50 aí, do século 21, você deve ter uma concentração de metade da riqueza do mundo na mão de 8 famílias ou 3 famílias. Isso é o que deve acontecer e meio que é inevitável que isso aconteça, né? A não ser que tenha alguma revolução, alguma coisa assim, mas por enquanto é isso que vai continuar acontecendo. Pelo lado brasileiro, e eu ainda estou explicando os agentes deficitários e superavitários, tá? Pelo lado brasileiro, o que você tem aqui, ó? Desde 2013, né, a gente está passando por uma chamada crise política, né? O Brasil, em 2013, começou uma crise política e ela vem se estendendo já há 7 anos atualmente. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente foi lá e travou 2 informações. Quanto os 3 principais bancos do Brasil, bancos privados do Brasil, lucravam de maneira combinada, né? Então tá aqui, 33,451 mil milhões, né? Ou bilhões, 33 bilhões de reais em 2013, e o nosso PIB era de 5,3 trilhões de reais em 2013. O que acontece é que tem um movimento, né? Todos os anos o PIB aumenta ou diminui, nesse caso aqui ele só vem diminuindo, mas existe um efeito inflacionário. Eu até gravei um estudo de caso que te é disponível, que você pode ir lá acessar, onde eu explico a inflação. A inflação é um aspecto bem importante para investimentos, tá? Então, quando você tem, por exemplo, um crescimento de 1% do PIB do Brasil, mas a inflação foi de 4%, ou seja, o preço das coisas ficou 4% mais caro, então na realidade o PIB não foi de 1%, né? Ele foi de aproximadamente menos 3%. Porque se só subiu 1 e tem 4 de inflação, significa que na realidade diminuiu em relação ao ano anterior, porque a inflação ela é um aumento geral dos preços que deveria ser captado pelo PIB. Então, para ter um crescimento real, a economia precisa sempre subir acima da inflação. Muito bem, quando eu desconto a inflação do PIB, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber essas situações. Então, travei 2013 e estou acompanhando os outros anos, né? Então, eu posso comparar 2014, 15, 16, 17, 18 com 2013, porque em cada um desses anos eu fui tirando a inflação, o efeito inflacionário, e fui vendo o aumento real
fui vendo o resultado real para a gente poder comparar esses dados, né? Então o que a gente percebe é que o lucro dos bancos nesses últimos 5 anos, né? Nos últimos 6 anos aqui no caso, né? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, o lucro dos bancos cresceu 31% real, né? De fato, a vera, né? Os bancos ficaram mais ricos, os seus resultados aumentaram 31% de verdade, não é contando com a inflação, é de fato os lucros aumentaram muito. E por outro lado, o PIB brasileiro, né, ele caiu 5% de verdade, né? Então o Brasil é 5% menor em termos econômicos do que era lá em 2013, e os bancos ganham 31% a mais todos os anos do que eles ganhavam em 2013. Não é estranho que isso aconteça, né? O país está caindo e os bancos cada vez mais lucrando. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa de dinheiro. Se a gente não tiver dinheiro, nós não conseguimos comprar nada. A gente vai lá, para conseguir consumir alguma coisa, a gente precisa de dinheiro. Isso é fundamental para nós. Sendo assim, a gente precisa emprestar dinheiro. Então, quando você compra no cartão da farmácia, no cartão do supermercado, no cartão da Magazine Luiza, no Submarino, no cheque especial, quando você usa a tua conta corrente, enfim, todas as vezes que você precisa de dinheiro, que você não vai pagar ali, você vai pagar parcelado, você está fazendo empréstimo, está pagando juros, e isso acaba alimentando os agentes superavitários diferentes de você, que não precisam desse tipo de coisa para seu consumo, né? Então uma coisa, tudo bem, então essa é só para você ter uma ideia. Os investimentos são muito bons, desde que você esteja do lado de quem ganha juros. Se você está do lado de quem paga juros, você está morto, né? Você está morto, você só vai ficar empobrecendo ao longo dos anos, ao invés de enriquecer ao longo dos anos, tá? Então o que a gente pode depreender disso é que você, né, um comentário aqui adicional, não faz parte muito da nossa aula, assim, do escopo do curso, mas uma coisa adicional, né? Nunca pague taxa, né, para banco nenhum, né? Nunca pague juros, né? Tem aqui os bancos digitais que fazem tudo de graça, né? Cartão de crédito sem nenhuma anuidade. Cuidado com isso, né? Então, é só um cuidado, né? Nunca pague taxa. Se você paga taxa para o seu banco ou para o seu cartão, você está fazendo alguma coisa errada. Tem que procurar esses que são gratuitos, né? Isso aqui é só uma comparação para mostrar o efeito da inflação de novo, né? O efeito da inflação. Então, se você visse a inflação, né, entre janeiro de 95 e dezembro de 2017, você ia perceber que alguém que ganhava 10 mil reais lá, né, em janeiro de 95, para ganhar exatamente o mesmo salário em dezembro de 2017, a pessoa precisava ganhar 48 mil, se a gente estiver falando de uma inflação medida pelo IPCA. Veja, a pessoa está ganhando exatamente o mesmo salário, igualzinho, não mudou em nada. Por outro lado, se fosse medido pelo IGPM, a inflação, aí a pessoa precisava ganhar 61 mil para ganhar igualzinho, né? Para não ter nenhum real de aumento. Por quê? Porque o que aconteceu foi só a inflação. Então a pessoa continua ganhando 10 mil reais, só que com o passar dos anos foi corrigindo a inflação. O poder de compra de 61.208 em dezembro de 2017 é igual ao poder de compra de 10 mil reais em janeiro de 95, né? Basicamente é essa a interpretação aqui. E por outro lado, dependendo onde você coloque o seu dinheiro, você tem mais ou menos retorno. Então perceba, na caderneta de poupança, quem colocou o dinheiro nessa época, já tirando o efeito inflacionário, tirando a inflação, a pessoa ganhou 0,16% ao ano. Né? Ou, desculpa, 0,16% ao mês, né? 1,96% ao ano real, tirando a inflação. Por outro lado, se uma pessoa fez aplicações em CDB ou em Selic, né? Nesse período ela ganhou 8,48% real ao ano, né? 0,68% ao mês, que é uma super taxa. Então, saber onde você vai colocar o seu dinheiro é super importante, mas é muito importante. As pessoas, elas desprezam essas informações, né? 0,68% ao mês não é nada. No longo prazo, nossa, é um caminhão de dinheiro. Olha, a pessoa partiu de 10 mil lá em janeiro de 95 e chega com 397 em dezembro de 2018, aplicando a quanto? 100% do CDI ou 100% da taxa Selic, né?
que são as taxas básicas da economia, né? São investimentos fáceis de serem feitos, tá? Então esse é um outro importante fundamento da nossa economia. Por fim, aqui para a gente ir dando números finais para a nossa aula, né, a gente precisa te falar um pouquinho de previdência social e previdência complementar, que está no escopo do seu livro, eu acho importante frisar, né? A previdência social é aquela que acolhe, né, que ajuda as pessoas quando elas estão numa fase não produtiva. Então, quando elas são idosas, quando elas são deficientes, quando elas têm algum tipo de impossibilidade de gerar resultado econômico para si, para a sociedade, é a previdência social que tem que auxiliá-las, porque essas pessoas não podem ficar abandonadas, né? É a previdência social que vai auxiliar. Se você fosse depender só das empresas, a empresa paga coisas para a pessoa enquanto ela dá resultado. Enquanto ela está trabalhando, eu estou te dando salário. Quando a pessoa não está mais trabalhando, ela vai se aposentar, ela não serve mais para a empresa, né? Porque a empresa não é entidade filantrópica, se a gente pensar do ponto de vista de capitalismo. Então, qual que é a saída? A saída é você ter um instrumento de amortecedor, né? Você imagina, você usa as pessoas, a energia delas, e aí quando elas não servem mais, você manda elas para aposentadoria e aí elas ficam abandonadas, ficam em situação super ruim. Você teria um país muito mais desagradável do que já é as nossas condições de maneira geral, né? Então você tem que criar uma previdência. Isso é em todo o país. Nos desenvolvidos, claro que isso é muito mais, nos pobres, como é o caso do nosso, isso é muito menos, mas essa é a ideia de previdência social. No caso brasileiro, a previdência social funciona num regime de caixa, né? Ou seja, as pessoas que são ativas contribuem para o regime de previdência, contribuem lá porque você vai conhecer por INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social, mas o INSS é só um operador da previdência social como um todo, contribuem. E o INSS recebe esse dinheiro dessas pessoas e dá benefício para os aposentados, para os pensionistas, para as pessoas que precisam de auxílio, né? No caso brasileiro, isso acontece a partir de dois regimes. O regime geral, onde estamos nós, CLTs, autônomos, quem contribui, enfim, e os regimes próprios que são destinados principalmente para os quatro poderes, né? Ministério Público, Judiciário, Legislativo e Executivo, e os funcionários públicos nas esferas estaduais, municipais e federais, claro, né, estão nesse regime próprio aqui. Então a gente compartilha um regime só, que é o regime geral, e os funcionários públicos, os políticos e enfim, de maneira geral, compartilham os regimes próprios. Há variações entre eles, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhe com limpeza numa prefeitura do interior do Paraná, digamos, né, ela vai se beneficiar de um regime próprio da prefeitura, mas é muito mais próximo do regime geral, digamos assim, em termos de ganho de aposentadoria, porque as prefeituras são mais empobrecidas. Agora, digamos que uma pessoa seja lá um desembargador, né, um juiz, um ministro da justiça, e ela vai participar de um regime próprio. Aí, qual que é o legal nesse caso, né? Essas pessoas, elas legislam em causa própria, elas têm a capacidade de dizer quanto que elas vão ganhar. Então, são as pessoas que ganham muito, 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 muito. Nosso sistema é desequilibrado, mas não é desequilibrado para o nosso sistema, não. É desequilibrado para os sistemas próprios, para os regimes próprios, especialmente esses de alto valor agregado, né? E esses é que nunca vai mudar, nunca, né? Esses vão sempre continuar com esses privilégios, e o regime geral, que somos os nossos, é que a gente vai ter que sempre dar outro jeito. É aí que entra a história da previdência complementar, porque a gente não vai conseguir ser assistido pela previdência social, né? Não conte com isso. Não é porque ela não é boa, ou porque ela é ruim, ou porque tem desvio. Não, é porque ela precisa atender a uma certa população, né, nos regimes próprios, e essa população não vai abrir mão dos seus benefícios em prol da sociedade. A gente, que é do regime geral, é que precisa ganhar, a gente precisa correr atrás da nossa subsistência depois na aposentadoria. Então, como que a gente faz isso? Uma alternativa que os próprios bancos e as seguradoras oferecem para nós é que, além da gente contribuir para o INSS, que a gente também contribua para
para planos de previdência complementar. Então, o que significa plano de previdência complementar? É a chance de você, além de contribuir com o INSS, também juntar um dinheiro lá, não mais no regime de caixa, agora no regime de capitalização, né, onde você junta dinheiro para você mesmo, né? Então, digamos aqui, a pessoa 1 junta dinheiro para a pessoa 1, a pessoa 6 junta dinheiro para a pessoa 6, a 9 para 9, a 7 para 7, e assim sucessivamente. E na medida que essas pessoas juntam dinheiro para si, elas vão receber benefícios também de acordo com o esforço que fizeram, né? É mais certo por um lado, porque aqui o regime é particular, e não pode se confundir com o regime da Previdência, porque a Previdência é social, né? Tem gente que não tem capacidade de juntar e ela deve ser acolhida, né? Ela deve ser acudida pela sociedade. No nosso caso aqui, quando a gente fala de Previdência Complementar, cada um está fazendo a sua própria, e aí faz todo sentido ser esse regime aqui, né? Então, tudo bem. Aí o que vai acontecer? Você vai guardar dinheiro durante um tempo, a gente vai chamar isso de período de diferimento, né? Durante um tempo você vai fazendo aportes lá no teu plano para receber no futuro um benefício que complemente a sua renda. Você pode fazer esses aportes em basicamente dois grandes tipos de plano, tá? Um plano a gente vai chamar de PGBL, é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o outro a gente vai chamar de VGBL, é o Vida Geradora de Benefício Livre. Um é um plano de previdência complementar e o outro é o seguro. A gente vai chamar tudo de previdência complementar, até porque a gente não vai precisar ser tão exigente assim na tua prova em termos de detalhes, mas você precisa saber que essas duas coisas são feitas para que você acumule recursos para ganhar um dinheiro lá no futuro. Qual que é a diferença básica? A pessoa que vai fazer o acúmulo no PGBL, essa pessoa, teoricamente, ganha um pouquinho mais e ela faz a declaração do imposto de renda no modelo completo, né? Ela vai lá e fala assim, imposto de renda, eu ganho X mil reais aqui, eu estou dizendo quais são os meus gastos, os meus ganhos, e eu também estou dizendo quais são os meus gastos, porque tem gastos que eu deveria ter, que eu estou tendo, que eu não deveria ter, porque são gastos constitucionais. Então é assim, com saúde, com educação, com previdência, né? Esses gastos estão previstos na nossa Constituição de 1988 e eles deveriam não precisar ser feitos para nós. A gente precisaria ganhar saúde, educação, tudo gratuitamente do Estado. Mas você sabe que não é verdade. Se você quiser uma escola melhor, você tem que matricular seu filho numa escola pública, numa escola particular. Se você quiser uma saúde melhor, você tem que eventualmente ter um plano de saúde, enfim. Se você quiser melhorar a sua vida, você vai ter que pagar coisas que já estão previstas na Constituição que você deveria receber. Aí, o que a Receita Federal entende? Como você está gastando com coisas que constitucionalmente você não deveria gastar, a Receita vai tirar esses gastos da sua base tributável, de quanto que você tinha que pagar de imposto de renda, para diminuir a sua base, para ela calcular quanto que você deve de imposto de renda numa base um pouco menor. Sendo assim, né, quando você tira esses gastos dessa base, o seu imposto de renda cai, e às vezes, se você já pagou na fonte um imposto de renda maior, você ganha o que a gente vai chamar de restituição. Restituição de imposto de renda, ou seja, foi um imposto que você pagou e não deveria pagar. Quem está nessa condição, o PGBL indica. Por quê? Porque você pode declarar, você pode contribuir, declarar com até 12% da sua renda bruta total em planos de PGBL e mostrar para a Receita, olha, eu estou pensando lá no meu futuro, porque o regime geral não vai salvar minha vida. Então eu estou fazendo aqui um pagamento complementar de até 12% da minha renda. Então abate isso da minha renda e eventualmente devolve o imposto que eu tiver pago de uma renda que eu não estou usando, né? Tudo bem? Só que aí lá na frente, quando você começar a receber o benefício, você vai precisar pagar imposto de renda sobre tudo que você receber, tanto pelo que você aportou e tanto pelo rendimento que foi feito. Né? Por quê? Porque esses aportes que você vai fazendo aqui, a entidade aberta de previdência complementar, né, essa empresa que administra esse fundo, ela vai fazer aplicações lá em diversos ativos, inclusive imóveis, ações, títulos de renda fixa,
para gerar juro, para te pagar um pouquinho de juro lá no futuro, né? Então esse aqui é um jeito. Do outro lado, você também tem uma previdência complementar, só que na realidade é mais um seguro. Por quê? Porque você não tem como abater do seu imposto de renda, né? Digamos que você queira contribuir com mais do que 12%, ou digamos que você não tenha renda suficiente, que precise que você faça a declaração completa, você não tem gastos adicionais, ou vamos dizer que você tem ganhos, mas esses ganhos são tipo de dividendo de empresa, como profissional autônomo, e aí esses não são ganhos tributáveis, né? Você não paga imposto de renda sobre dividendos que você recebe da sua empresa. Então você não tem uma renda tributável relevante, aí vale a pena ir para o VGBL, né? Você vai pagar imposto de renda sobre toda a sua renda, ele não permite deduzir a tua renda, só que lá na hora de receber o benefício, você só vai pagar imposto de renda sobre o que rendeu, não sobre o que você aportou, porque você já tinha pagado antes, né? Basicamente essas são as duas diferenças. Depois, o que tem aqui, né? Quais são as outras características? Você vai pagar uma taxa de administração ao ano, ela é cobrada quase todos os dias, né? Mas ela é calculada em percentuais ao ano, que no máximo até de 4%, para a entidade aberta administrar o seu dinheiro. Então esse é um interesse muito grande também, né? Que haja uma migração das pessoas do INSS para as seguradoras e para os bancos, porque a geração de riqueza aqui é muito grande para eles, né? Imagine que você tem aproximadamente 2,2 trilhões de reais em dinheiro sendo administrado pelo INSS, né? Se isso vai, digamos que não vai tudo, porque sempre vai ter os regimes próprios que vão ficar na administração, mas vamos dizer que vai 600 bilhões de reais, digamos que caminhe para os bancos, para serem administrados pelos bancos e seguradoras. Se você falar de 1% ao ano, né, não 4%, 1% ao ano, você já estaria falando de 60 bilhões de reais de receita, né, para administrar esses recursos. Nossa, é um negócio muito legal, né? É um negócio muito legal. 600 bilhões de reais por ano, 1%, não daria 60 bilhões, né? Daria 6 bilhões, né? 6 bilhões porque é 1%. Mesmo assim é bem interessante, né? Sem fazer muito trabalho. Além disso, os bancos também cobrariam lá a taxa de carregamento, né? Podem cobrar a taxa de carregamento, ou seja, quando você paga, você faz o aporte, tem um pedágio lá para aquele dinheiro, né? Você pode fazer portabilidade, você pode trocar de administrador do teu dinheiro, e para fazer essa portabilidade ou para resgatar, você tem que esperar pelo menos 60 dias, e todas as vezes que você solicita um resgate, quer dizer, você não quer ficar com o dinheiro lá para receber benefício, você quer sacar tudo, até 5 dias demora para que isso seja feito, tá? Por fim, né, não menos importante, uma outra decisão que é bem especial aí nessa definição, né, de uma renda para o futuro é escolher a sua taxa de a tabela de imposto de renda, né, de com que regime você vai ser tributado. Se você for ganhar menos, às vezes vale a pena um progressivo aqui, você vai pagar 7,5, né, até 2.800 de receita por mês, a pagar 7,5, ou se você for ganhar mais do que isso e vai levar anos para você receber, às vezes vale a pena ir no regime regressivo, porque aí você leva bastante tempo para receber e aí pode pagar até 10%, né, de imposto de renda. Tá certo? Então, esse é um panorama geral, assim, né? Como é que a gente começa a pensar em investimento? Por que as pessoas querem falar de investimento? Por que investimento é uma coisa importante? Depende de que lado você tá, né? A gente é deficitário, superavitário. E depende de como é que você planeja a sua vida. Esse é um ponto fundamental aqui nessa nossa primeira aula, tá? Claro, tem muito mais coisa por aí. A gente está participando na live. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Tchau!